Primeiro, eu quero lembrar que o PSOL ele tem 2 episódios de violência, dos quais os seus parlamentares são vítimas. Nós temos uma vereadora que foi assassinada por milícias no Rio de Janeiro e que, daqui a 15 dias, nós rememoraremos 1 ano do seu assassinato, sem que os mandantes desse assassinato estejam livres. Quero lembrar também, presidente, que estejam presos, estão livres. Quero lembrar também, presidente, que o 2º episódio de violência sofrida pelo PSOL foi uma tentativa de assassinato do deputado estadual, eleito deputado federal, Marcelo Freixo. Então, trazer aqui, de forma correta, as violências como elas são sofridas. Além disso, é mera especulação ou tentativa de colocar na conta de um partido ao qual eu respeito a responsabilidade que ele não tem. Um título de cidadão honorário, ele tem a sua importância e, via de regra, essa casa tem a tradição de votar a favor. Mas eu tenho por dever, daqueles que eu represento, das pautas sociais que me trouxeram essa casa legislativa, encaminhar contra nessa votação que nós estamos fazendo aqui na administração pública. E aí eu queria lembrar que, de fato, essa honraria ela é importante se nós pensarmos no conjunto da população brasileira. Então, eu me lembro do primeiro decreto presidencial, em que nós deveríamos ter um salário mínimo superior a R$1.000, mas o presidente da República optou por mantê-lo abaixo de R$1.000, contrariando, inclusive, o que havia sido determinado pelo presidente, quem diria, ilegítimo Temer, havia estabelecido. Eu quero lembrar também que as terras indígenas, quilombolas, precisam e devem merecer a proteção do Estado. E uma das primeiras ações do presidente eleito, empossado, foi retirar a demarcação das terras indígenas da FUNAI para aquele grupo que tem interesse naquelas terras, que é o Ministério da Agricultura. Poderia também lembrar a defesa que o presidente da República faz em acabar com a Justiça do Trabalho. Poderia lembrar o fim do Ministério do Trabalho, que traz prejuízos irreparáveis ao povo, à classe trabalhadora, aos instrumentos fundamentais necessários na proteção ao direito do trabalho. Eu poderia também lembrar a medida provisória 870, que trouxe prejuízos que podem se tornar também irreparáveis a uma política de segurança alimentar. A política de segurança alimentar retirou o país da fome. Eram 53 milhões de brasileiros na fome. Então, você ter um presidente da República que não se importa em manter política de segurança alimentar faz diferença para o grupo social e para as pessoas ao qual eu represento no parlamento. Eu poderia dizer da quantidade de médicos que saíram do programa Mais Médicos e que trouxe prejuízos irreparáveis à população que, pela primeira vez na vida, muitas vezes pela primeira vez na vida, né? Teve atendimento digno ou um atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Isso foi bem recente. Eu poderia lembrar a PEC 06. Só a PEC 06 me dá o conteúdo para que eu me manifeste contrário à concessão desse título de cidadão honorário. Porque nós estamos diante do maior ataque, desde a redemocratização, ao que a Constituição consagrou como uma política de seguridade social, e que, neste momento, se a PEC 6 for votada no Congresso Nacional, nós rasgaremos capítulos importantes da Constituição da República, retirando o direito à seguridade social do povo brasileiro e transformando esse direito em mercadoria. Transformem em mercadoria ao financeirizar a Previdência, transforma em mercadoria ao instituir a política de capitalização individual. O Chile já fez isso, presidente. Deu errado. Querer fazer do Brasil um laboratório a serviço do sistema financeiro é brincar com a vida das pessoas. É uma PEC que ataca a categoria profissional que eu faço parte. Nós precisaremos aí de 40 anos de sala de aula, muitas vezes, para chegar a uma média de contribuição, ataca as aposentadorias por risco de vida, por risco de saúde, desconstitucionaliza o direito à previdência e à seguridade social e ataca
ataca de forma inexplicável, como todos os outros ataques, os trabalhadores da agricultura familiar, os agricultores e agricultoras familiares, talvez deixando com que essas pessoas não tenham condições de se aposentar. Regras, inclusive, que farão com que empregadas domésticas, trabalhadores da construção civil, aquelas pessoas da reforma trabalhista que agora têm o trabalho intermitente, possam, inclusive, sequer ter o direito a se aposentar, caso essa proposta de emenda à Constituição número 6 seja aprovada. Então, presidente, eu trago motivos muito concretos. Eu já desci do palanque eleitoral, porque as eleições aconteceram o ano passado, em outubro do ano passado. Nós temos um presidente da República, nós temos um parlamento, e, portanto, é a prática do executivo, e, no caso, o executivo em questão é o presidente da República, que nos leva, então, a fazer essa avaliação. Acho que valeria a pena dar mais tempo para a gente entender ou perceber que políticas o presidente fará em benefício dos estados. Porque o que eu estou vendo agora é uma corta do nosso pescoço. Pescoço dos servidores públicos, dos serviços públicos, porque a adesão à renegociação da dívida é aquela que implicará no aumento da contribuição previdenciária, em demissões, em congelamento dos direitos dos servidores públicos, na diminuição dos serviços públicos. Eu não estou vendo, neste momento, o presidente da República fazer movimentação que possibilite o nosso Estado sair da condição em que se encontra. Poderia estar discutindo, por exemplo, tudo que ele tem que nos pagar em relação à Lei Candir. Poderíamos estar discutindo um grande processo que pudesse estar taxando as mineradoras corretamente, fazendo uma reforma tributária em que nós tenhamos melhores condições e um Estado mais forte para atuar onde precisa. Então, de fato, aqui no exercício da atividade parlamentar, e eu como deputada estadual, não encontro, nesse momento, aquilo que justifique nós concedermos esse título ao atual presidente da República, que, com 2 meses de mandato, de fato, teve políticas que vão na contramão da maioria da população brasileira. Poderia falar da questão do porte de armas, porque eu acabei de ver uma pesquisa do Instituto da PUC, nos dizendo que o nosso maior agressor está em casa. E com mais casas, com mais armas, mais mulheres podem ser assassinadas. Então, todo esse processo me faz ter a cautela necessária e fazer o encaminhamento contrário a esse requerimento. Muito obrigada.